Fala Fera, essa é a nossa aula sobre os efeitos da corrente elétrica, tá? O primeiro efeito que nós trazemos aqui é o efeito químico. Ele corresponde a determinadas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais, niquelação, cromação, prateação, etc. Pessoal, também é o efeito que acontece nas pilhas e baterias. Agora vamos falar sobre o efeito fisiológico. O efeito fisiológico, pessoal, corresponde à passagem da corrente elétrica por organismos vivos, como nós, por exemplo. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares. Quando isso ocorre, dizemos que houve um choque elétrico. Essa é uma cena clássica, tá certo? Em que estão passando corrente elétrica, né, de um para outro lá na vilinha do Chaves. Turma, o pior caso de choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão de uma pessoa e sai pela outra. Nesse caso, ela atravessa o nosso tórax de ponta a ponta, havendo grande chance de ocorrer um ataque cardíaco, né, um problema no coração e até nos nossos pulmões, afetando o coração. Então, os piores choques são aqueles que atravessam o nosso tórax, ou seja, que passa pelo nosso coração. Gente, o valor mínimo de intensidade de corrente que se pode perceber é 1 mA. Menos que isso você não sente. Esse valor provoca uma sensaçãozinha de cócega, aquele choquezinho leve, formigamento que a gente sente. Entretanto, uma corrente de intensidade a partir de 10 mA, a pessoa já perde o controle dos músculos. Então, já fica difícil abrir a mão e se livrar daquele contato. Ou seja, manipular energia elétrica somente quem tem o curso técnico, o curso superior, somente quem foi capacitado para isso, tá? Fica longe. Olha, outro efeito que nós podemos explicar é o efeito térmico, também chamado de efeito Joule. Ele é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receberem essa energia, os átomos vibram mais intensamente. Ora, quanto maior for a vibração dos átomos, maior será a temperatura do condutor. Nessas condições, observa-se externamente o aquecimento dele. Esse efeito é aproveitado para o aquecimento do condutor. É usado com frequência em aquecedores, como chuveiro elétrico, ferro elétrico, a lâmpada incandescente, como nós estamos mostrando aí, são exemplos do efeito térmico. Aqui o chuveiro elétrico, tá certo? Esse resistor aqui dentro, ele quando aquece, ele é atravessado por uma corrente elétrica, ele vai aquecer e vai aquecer a água também. E aqui um aquecedor que você pode usar na cozinha ou em outros lugares, tá bom? Bem, o último efeito é o efeito magnético. É aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola. Olha só, eu tenho aqui a bússola e aqui um condutor, tá certo? Então, quando você liga o condutor, vai passar uma corrente elétrica nesse fiozinho daqui. E quando essa corrente elétrica está passando, você altera o movimento da bússola, o sentido da bússola. Então essa bússola, que ela é norteada, né? Ou seja, ela se organiza no sentido do campo magnético da Terra, mas quando passa uma corrente elétrica aqui, ela gera um campo magnético que vai confundir a bússola, e aí ela vai girar por conta desse campo magnético externo gerado por essa corrente elétrica, tá bom? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre os efeitos da corrente elétrica. Aqui está a indicação da playlist completa dessa primeira parte. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço.